programa Farmacêutico Mais Saúde. Você usa bombinha ou costuma fazer inalação? Hoje faremos um programa diferente para falar sobre a administração de medicamentos por meio de dispositivos inalatórios. E a nossa entrevistada, a doutora Josélia Frade, vai mostrar de forma prática a maneira correta de utilização destes aparelhos. Voltamos depois de um breve intervalo, não saia daí! Você já percebeu que o nosso cenário está diferente? Este é um programa especial que fala sobre a administração de medicamentos por via inalatória, utilizando diferentes tipos de aparelhos. O uso correto é fundamental ao sucesso do tratamento, mas nem sempre ocorre por falta da devida orientação ao paciente. Para tratar deste assunto de forma prática, convidamos a doutora Josélia Frade. Ela é farmacêutica pela Universidade Federal de Ouro Preto, especialista em saúde pública e mestre em ciências da saúde. É assessora da presidência do Conselho Federal de Farmácia e autora do livro Técnicas de Uso de Dispositivos Inalatórios. Obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora, para começo de conversa, o que são dispositivos inalatórios? Dispositivos inalatórios são diversos produtos utilizados para administração por via inalatória de medicamentos que vão tratar doenças respiratórias. E esses dispositivos, eles produzem o aerosol com um tamanho de partícula na faixa respirável que vai conseguir atingir a via inalatória inferior, lá na região dos brônquios. E quais dispositivos nós vamos mostrar hoje? O nosso público pode ver que temos diversos tipos aqui, não é? Isso. Nós vamos mostrar o spray, que é utilizado de maneira isolada ou por meio desses espaçadores, e dispositivos de pó, que são os inaladores de pó, e comentar alguma coisa sobre os nebulizadores. Então vamos lá, por qual a gente vai começar? Vamos começar pelos sprays, tá? O spray, ele também é chamado de bombinha, né, o aerossol dosimetrado. Ele possui 3 componentes: o cilindro metálico, onde fica armazenado o medicamento em forma de solução ou suspensão pressurizado. O envoltório plástico e aqui uma válvula dosificadora. Então, toda vez que o paciente aciona o aparelho, essa válvula dosificadora, ela vai liberar uma dose padronizada, controlada do medicamento. Então, são esses 3 componentes. Tá certo. E uma dica que eu queria deixar para o público é o seguinte, que a maioria, esse dispositivo é o que é mais utilizado pela população e a maioria deles não tem marcador de doses, como esta. Então, como que o paciente vai fazer para saber que o medicamento dela acabou? Então, a gente deixa uma dica aí na imagem que vocês podem identificar, que o paciente ele tem que retirar o cilindro metálico da bombinha e colocar num copo d'água. Se esse cilindro boiar, significa que o produto acabou. Então, o paciente tem que pegar um novo produto para poder utilizar. Olha que dica interessante. Doutora, e qual é a técnica correta para a utilização do spray? O spray, apesar de ser o dispositivo que a gente tem mais tempo no mercado, é o que o paciente tem mais dificuldade de utilizar, porque ele tem uma etapa crítica que vai depender do acionamento e da inspiração ao mesmo tempo. Então, vamos para a técnica. Primeira coisa que o paciente tem que fazer é tirar a tampa do bocal da bombinha, agitar vigorosamente para que o medicamento se misture, né, porque ele está pressurizado. E a posição que o paciente sempre tem que ficar para a utilização de qualquer um dos produtos é com o tronco reto, pode ser sentado ou em pé, tá? Então, vamos lá. Então, ele vai agitar, ele vai primeiro colocar o ar para fora, expirar, para depois inspirar o ar, inalando o medicamento. E o momento dele utilizar a bombinha, ele tem que deixar um espaço de 4 dedos, mais ou menos. Então, agitei, coloquei o ar para fora. Aí ele conta 10 segundos segurando, tá? Aí respira normalmente, tampa a bombinha, escova o dente ou gargareja. Porque tem um gosto ruim? É porque
o jato, quando sai da bombinha, ele sai cerca de 100 km por hora. E por isso que você tem que dar essa distância, né? Até para reduzir isso, até para reduzir a velocidade, o propelente, que é o gás evaporar. Mas o que acontece? Se ele não usa a técnica correta, isso pode parar na orofaringe. E parte do medicamento ele não consegue atingir, já fica parado mesmo. Então, o fato de você lavar a boca ou escovar o dente depois da técnica, você evita as reações adversas que podem ter, principalmente com os corticoides, que é rouquidão, candidíase. Então, é sempre bom, depois da técnica de qualquer produto, você ter o cuidado de escovar o dente ou gargarejar, né? Ou lavar a boca mesmo para poder eliminar o que ficou depositado. Tá certo. Doutora, e o chamado espaçador, o que é? O espaçador são esses aparelhos aqui, ó, que a gente tem no mercado, espaçadores com bocal e espaçadores com máscara. Existem indústrias que também te dão a possibilidade de, já vem o espaçador e você monta de acordo com sua necessidade, de usar ele com a máscara ou com o bocal, né? E vai depender da necessidade do paciente. Geralmente a máscara é utilizada quando é idoso ou criança. E qual que é o principal benefício dos espaçadores? Os espaçadores, eles vão contribuir para diminuir essa velocidade desse jato que sai do cilindro. Então, à medida que eu diminuo essa velocidade, eu vou conseguir uma deposição na via aérea inferior melhor. Certo. Outra coisa muito importante do espaçador é que ele vai eliminar aquela etapa difícil que muitos pacientes têm dificuldade daquela etapa que ele aciona e inspira ao mesmo tempo. Então, tem paciente que às vezes tem tremor, que às vezes na hora de acionar pode bater para um lado, para o outro, né? No olho, às vezes. Isso. Então, o espaçador, ele vai ajudar a eliminar essa etapa que é crítica quando se utiliza a bombinha de maneira isolada. Então, a técnica é muito simples, ó. Quando o paciente, né, vai usar o espaçador com máscara, o que ele tem que fazer? Ele vai colocar, eu tirei, né, a tampinha da bombinha, eu também tenho que agitar. Essa agitação aí depende do paciente, ele pode agitar antes fora. De encaixar? Isso. E aí, o que ele vai fazer? Quando o paciente ele consegue colocar o ar para fora, ele pode. Mas criancinha, idoso, geralmente você usa a técnica só batendo e deixando ele respirando aqui, ó. Aí ele fica respirando com a boca aberta e a mãe pode até acompanhar o abdômen, levantando e abaixando. Quantas vezes mais ou menos? Umas 20 vezes. E é muito importante, se na receita o médico escreveu que é para o paciente usar 2 jatos ou 2 sprays, ele vai ter que repetir a técnica por 2 vezes. Então, por exemplo, a bombinha sozinha, eu repito a técnica por 2 vezes. Aí eu até brinco com os pacientes que bombinha não é desodorante. Então, eu nunca posso fazer assim, tá? Então, toda vez que na receita tiver essa informação, é para repetir o que a gente acabou de fazer, o número de vezes que tiver descrito na receita, ok? Ok. Agora, a última técnica da bombinha com bocal, né? O que a gente vai fazer? A gente vai, a mesma coisa, tirei a tampa, eu agito, acoplo, aí o que eu vou fazer? Colocar o ar para fora para inalar com o medicamento. E aí seguro também 10 segundos. 10 segundos. Depois lava a boca, na máscara eu limpo o rostinho, né? Da criança ou do adulto, tá? Doutora, e é possível fazer um espaçador caseiro? O que acontece é que antigamente esses espaçadores eram muito caros. Então, o acesso a esses produtos era muito difícil para a população, especialmente as mais carentes. Então, o que começou a desenvolver? Essas alternativas artesanais existem na internet, a gente está deixando aí várias dicas de vídeos, de site que vocês podem consultar sobre como construir o seu espaçador. Esses espaçadores, geralmente, o paciente pega uma garrafinha ou de água mineral, ou de soro, ou de refrigerante, em torno de 500 ml,
No fundo da garrafa, ele vai desenhar, ele vai pegar a bombinha e desenhar o formato dela para ela encaixar. E ele no pode fundo da garrafa. No fundo da garrafa. E a boca da garrafa ele usa como se fosse o bocal do espaçador. Quem tem interesse em aprender a fazer um espaçador caseiro pode acompanhar o passo a passo no nosso canal do YouTube. Depois do intervalo, a doutora Josélia vai mostrar outros tipos de dispositivos inalatórios. Agora chegou aquele momento que você adora. São as dicas de bem-estar. Acompanhe. A rinite alérgica é uma inflamação na mucosa nasal que pode ser provocada pelo contato com agentes como pólen, poeira e ácaros. As seguintes medidas podem auxiliar no seu controle. Mantenha os ambientes abertos para permitir a entrada de ar e raios solares. Use capas especiais para colchões e almofadas. Prefira cortinas leves e laváveis. Evite os bichos de pelúcia, uma vez que acumulam muita poeira. A asma afeta o pulmão e é uma doença crônica, mas há medicamentos que amenizam sinais e sintomas, além de prevenir seu agravamento. O tratamento é acessível aos usuários dos serviços públicos de saúde por meio do programa Saúde Não Tem Preço. Informe-se, o SUS é seu. Use, defenda. O tema desse programa é o uso de medicamentos por meio de dispositivos inalatórios. No primeiro bloco, nós falamos sobre as técnicas de utilização da bombinha com e sem espaçador. E agora, doutora, quais os outros modelos nós vamos mostrar? Nesse bloco, nós iremos abordar os inaladores de pó, que existem diferentes modelos, e os nebulizadores. Vamos abordar agora os inaladores de pó. Existem vários modelos e os mais utilizados no Brasil são o Turbo Hale, os inaladores que utilizam cápsula e os discos. Em relação ao Turbo Hale, o pó nesse aparelho ele fica armazenado num compartimento interno do aparelho. Então fica todo o pó nesse compartimento. E a cada manobra que o paciente faz, uma dose é disponibilizada de acordo com a técnica que eu vou mostrar agora. Então, como é que utiliza o Turbo Hale? Você vai desenroscar a tampa, girar para um lado, para o outro. Aí você escutou o clique, o aparelho já está pronto para utilizar. Então, o primeiro momento da técnica é esse. O segundo momento é o preparo do paciente, bem parecido com o que a gente acabou de ver no primeiro bloco. A diferença para os pós é que o paciente vai... No momento dele inspirar o medicamento, ele tem que inspirar de forma rápida e forte, tá? Então, agora eu vou só fazer a demonstração do turbo. Ok. Dez segundos, lava a boca, bochecha. O outro aparelho é o discos. Dentro do discos, o pó fica armazenado como se fosse num blister assim, gigante, com as doses individualizadas. Então não precisa colocar uma cápsula aí dentro? Não. Okay. Aí como que vai utilizar? Esse aparelho, o paciente segura ele com a mão esquerda, né, na parte escura, e ele tem essa depressão para ele colocar o dedo polegar. Então ele abriu, o bocal está fechado e você escutou o primeiro clique. Você abriu o bocal, o segundo clique, o aparelho já está pronto para utilizar. Então, como é que ele vai utilizar? Coloca o ar para fora. Segura, fechou, o terceiro clique está pronto, tá? Esse aparelho tem marcador de dose também e é contado as doses individualmente que são utilizadas. E toda vez que fica vermelho, significa que as doses estão acabando até zerar e aparecer o zerinho aqui. É um aviso que as doses estão acabando. O próximo inalador de pó, eles são chamados de aerolais ou inaladores de cápsula. Tem vários modelos no mercado, mas a lógica de utilização é a mesma. Ou seja, eu vou colocar uma cápsula, furar essa cápsula para poder conseguir inalar o pó, né? Porque a cápsula ela fica lacrada com o pó lá dentro. Então, eu vou fazer a demonstração nesse primeiro
e depois eu mostro como é que abre, como que coloca a cápsula nos outros modelos. Então, a técnica eu tiro, abro, pego uma cápsula, coloco aqui dentro do aparelho, fechei. Agora eu tenho que furar a cápsula. Como é que eu furo? Aperto umas 2, 3 vezes no botão e tenho que tirar o dedo desse botão, para que a garra que perfura a cápsula não atrapalhe essa cápsula liberar o pó. Ok. Aí o aparelho já está pronto para utilizar, e a lógica da utilização é a mesma. Coloca o ar para fora. E conta 10 segundos. Conta 10 segundos. Então, esse turbilhamento que a gente escutou é um sinal de que o paciente conseguiu utilizar adequadamente, com a força adequada para conseguir tirar o pó de dentro da cápsula. Aí o que o paciente vai fazer? Ele vai abrir e vai olhar se ainda tem pó. Se tiver pó nessa cápsula, ele fecha, repete a técnica novamente até conseguir retirar todo o pó que estava presente dentro da cápsula. Esses outros aparelhos aqui, ó, sempre eles vão ter um desenho mostrando como abrir, né? Esse tem botão do lado, esse daqui abre levantando e na hora de furar o botão é frontal, e esse daqui é o mais diferente, que você abre ele e o compartimento da cápsula você abre para frente. E na hora de furar, você tem que furar assim. Aí a lógica é a mesma. Você vai... Agora, uma dica que eu queria deixar em relação aos inaladores de pó para os pacientes é o seguinte. Em relação ao Turbo Hailer, ele também tem um marcador de dose. No caso aqui, o meu já está até vermelho porque já acabou. Só que você continua escutando uma zoeirinha, tá vendo? Então, tem paciente que mesmo o aparelho zerado, ele escuta essa zoeirinha, acha que tem medicamento lá dentro e continua usando e inalando só ar. Então, tem que ficar atento a essa marcação. Tem que ficar atento. Então, se ficou vermelho, para de usar, porque acabou o medicamento. Essa zoeirinha é sílica que é colocado no aparelho para que esse pó continue soltinho, permitindo a inalação adequada. Para a conservação do Isso. medicamento. Toda vez que o paciente for utilizar esses produtos com cápsula, ele tem que ficar muito atento, especialmente quando é a primeira vez que vai utilizar, porque na farmácia que eu trabalhava, eu peguei muito paciente que às vezes engolia. Ele levava o aparelho para casa, chegava na farmácia, não sabia como é que utilizava e estava engolindo essa cápsula. Então, é muito importante quando você for levar qualquer um desses produtos para casa, abra esse produto na farmácia, senta, aprenda a técnica correta. Tá certo. Doutora, e seguindo a nossa explicação, a gente tem mais um aparelho. O que é e como funciona? Isso aqui são os nebulizadores, né? Existem no mercado 2 tipos de nebulizadores, basicamente. Os nebulizadores que funcionam por compressores de ar, que são chamados de nebulizadores a jato, como esse. Existem também os nebulizadores ultrassônicos. Em relação à forma de uso, a dica que eu deixo para os pacientes é que eles, antes de levarem também esses equipamentos para casa, que ele teste esse equipamento na farmácia e que ele siga toda a recomendação do fabricante, porque existem vários modelos com várias peculiaridades que têm que ser levadas em consideração. De maneira geral, o que eu também queria deixar de informação é que os nebulizadores ultrassônicos, apesar deles fazerem menos barulho, que às vezes o paciente prefere por causa disso, são aparelhos que eu não posso fazer nebulização de corticoide nele. Então, porque ele pode desestabilizar esse produto. Então, se o paciente precisa nebulizar, além de corticoide, os broncodilatadores, aí é preferível ele utilizar o nebulizador por compressor de ar, porque o nebulizador ultrassônico, ele emite calor no processo dele de funcionamento. E uma outra dica muito comum é que quando o paciente, é nesse copinho que ele prepara o medicamento, no caso do nebulizador a jato, quando ele vai fazer a limpeza desse copinho, às vezes ele perde esse venturi que a gente chama, essa pecinha no processo de lavagem, e sem essa pecinha a névoa não forma.
Então, é muito importante manter essa pecinha, checar se a voltagem do equipamento também está adequada, porque isso também atrapalha a formação da névoa. E esse aparelho também ele tem filtro, então o paciente também tem que checar se o filtro está sujo ou não está, para poder trocar esse filtro quando for necessário. O farmacêutico pode ajudar? Com certeza. Diversos estudos científicos já têm mostrado o quanto o farmacêutico pode ser importante no processo de educação dos pacientes que sofrem de doenças respiratórias crônicas, por exemplo, e que utilizam esses aparelhos. Então, ele é um profissional que pode contribuir não apenas para desenvolver habilidade na utilização desses aparelhos, mas também pode contribuir para aumentar o conhecimento sobre a doença, sobre o tratamento e contribuir também para uma melhor resposta do tratamento do paciente. Com certeza. Doutora Josélia, muito obrigada pelos esclarecimentos. Tenho certeza que essa abordagem prática facilitou bastante para quem faz uso desses equipamentos. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Vamos conhecer agora mais um pouco sobre as diversas áreas de atuação do farmacêutico? Roda o quadro Farmacêutico em Ação. E eu entendo que a farmácia magistral é o ambiente em que o farmacêutico pode desenvolver o maior número de competências no mesmo estabelecimento. Nós trabalhamos com assistência farmacêutica, que é o atendimento ao público, onde você atende o paciente, vindo das clínicas, com a sua prescrição médica, e de suma importância a avaliação desta prescrição médica, até porque nós somos corresponsáveis por ela. E, na sequência, a dispensação farmacêutica, dentro dessa assistência farmacêutica, a dispensação do medicamento ao final do processo, que é dar todas as informações para o paciente do uso, do correto uso e a adesão perfeita do tratamento. Também podemos desenvolver a manipulação propriamente dita, que é a manipulação dos produtos, dentro dos laboratórios, de sólidos, semissólidos e líquidos. Temos o desenvolvimento e pesquisa de produtos dentro da farmácia de manipulação, ou seja, desenvolvimento de novas bases, de novos veículos, de associações medicamentosas, de estabilidade de produtos, de adequação de doses. Temos também a parte de controle de qualidade, onde a farmácia de manipulação tem uma gama imensa de insumos farmacêuticos que têm que ser qualificados para o pronto uso na manipulação. E por último, talvez último, temos a atenção farmacêutica, que seria o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente junto com a equipe multidisciplinar, com o seu médico, com o seu nutricionista, enfim. Você já sabe, para comentar ou fazer sugestões, basta enviar um e-mail para o programa. O endereço está aí na tela. E não se esqueça de curtir a página do Conselho Federal de Farmácia no Facebook. Obrigada pela sua audiência e até o próximo. Tchau!